Bom Bom dia, dia. bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Tática Trend Labs. Eu sou a Gladys Choeira e você já me conhece. E nós estamos aqui para falar de um assunto que vai impactar a governança corporativa. Sempre olhando para o recorte óbvio da tecnologia e da inovação. Celso, Hash, Ale, bem-vindos mais uma vez ao Tática Trend Labs. Vai ser muito legal essa discussão de hoje, hein, gente? Ale, é com você. Bom dia, Celso. Bom Agradecer dia, ao Ale. Celso pelo tempo aí de estar com a gente um pouquinho. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gladys. Bom dia. E é isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que, num primeiro momento, não parece que é muita novidade, né? Mas juntando os dois contextos aí, a gente tem muita coisa nova para falar. E o Celso hoje vai dar umas explicações para a gente aí sobre alguns benefícios que a robotização vem trazendo nos processos de governança corporativa, né, Celso? Eu vou aproveitar, pedir para você começar se apresentando, colocar aí um contexto geral, bem rapidinho, sobre as práticas, sobre a estrutura da governança corporativa e falar de uma forma bem resumida, depois a gente se aprofunda um pouco mais, sobre como a robotização está sendo utilizada, porque a robotização, na verdade, já é um contexto não muito novo, né? A governança também, mas agora nesse âmbito de ESG, as coisas estão sendo mais inovadoras, né? E com certeza se procuram recursos mais inovadores também para com que essas boas práticas sejam de uma forma mais eficientes. Então, dá um contexto geral aí para a gente começar, Celso. Perfeito. Obrigado, Ale. Bom dia, Gladys. Obrigado, Hash. Obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Celso Roberto Rinkel. Eu já estou na Tática há 10 anos. Né? A Tática é uma empresa que vem inovando sempre nas suas práticas, não só nas estruturas, né, mas também nas soluções que ela vem trazendo para o mercado. A minha carreira foi sempre pautada em Big Four, então trabalhei quase 20 anos na Ernst Young, e hoje eu desempenho a liderança nacional da consultoria, né, o que a gente chama de advisory dentro da Tática. Né. E juntamente com o Hash, né, sendo sócio da parte de tecnologia, a gente vem trazendo sempre novas ferramentas, novos conceitos, e ideologias e também sempre muita tecnologia e inovação sempre para as práticas que a gente já vem realizando no nosso dia a dia, né? E quando a gente está falando de governança corporativa, já não é um tema recente também, né? A governança ela é um tema que vem se disseminando cada vez mais muito tempo, principalmente depois de uma série de atos de corrupção, lavagem de dinheiro, uma série de outros problemas que a gente vem identificando ao longo do tempo. Então, a prática de governança, quando a gente fala muito de governança, ela vem se disseminando de uma forma muito intensa, de forma muito rápida, inclusive, e de uma forma muito abrangente. E quando a gente fala abrangente, obviamente a gente também está falando aí de tecnologia. Então, de uma forma geral, né, a governança ela é assim um conjunto de regras que mantém, obviamente, né, um padrão que as empresas, né, são monitoradas, são dirigidas, né. E o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela estabelece alguns desses pilares pelas quais nós também vamos trabalhando sempre ao longo dos nossos projetos, sempre trazendo também o termo e a prática de inovação. E quais são, né, de uma forma geral aqui, esses grandes pilares da governança corporativa, né? Estamos falando de 4 grandes pilares. Transparência, né? E aí quando a gente fala de transparência, a gente está falando de a ideia de compartilhar as informações e mantê-las, essas informações, sempre acessíveis para todos, né? Todos da organização. Esse, basicamente, é a essência, né, da governança corporativa, a transparência. Eu já visto que muitas vezes, né, essas informações elas estão disponíveis, mas nem sempre esse nível de disponibilidade ela acaba acessando todos os órgãos, né, dentro de uma organização. O segundo grande pilar que a gente está falando da governança é o que o IBGC chama de equidade. É um pilar que estabelece, né, que todos os membros, né, o que a gente chama de stakeholders, todos os membros da organização tenham acesso a essas informações e que possam ter também a oportunidade de, obviamente,
executar esse tipo de ação dentro do mesmo nível de padrão que cada um possa estar recebendo. O terceiro é a prestação de contas, e aí normalmente onde o uso da ferramenta de tecnologia tem sido feito de uma forma muito intensiva. Prestação de contas obviamente, né, como o próprio nome diz, demonstrar dentro desses processos, tanto para sócios como os demais participantes dentro de uma organização, os resultados alcançados em um determinado período, né, da gestão da organização. E, por fim, o quarto grande último pilar que a gente está falando aqui é a responsabilidade corporativa, né, que é essencialmente muito importante, vital para uma organização, para a manutenção, né, da gestão, para a manutenção da ordem, onde todo esse processo ele não pode ser comprometido e a qualidade tem que ser mantida. E aí, para finalizar essa introdução, né, quando a gente fala muito de governança corporativa, e aí, para entrar muito mais no assunto de tecnologia, a gente está falando de, puxa, mas como é que a gente começa a implementar isso? De que forma que a gente possa estar fazendo isso? Como é que isso, né, se faz presente dentro de uma organização? A governança corporativa a gente não implanta, né, da noite para o dia, né? Isso é um processo, obviamente, colaborativo, é um processo que vai sendo aplicado aos poucos dentro de uma organização. Uma vez que você não consegue, né, modificar todo um sistema de gestão dentro de uma organização da noite para o dia. Então, é um processo gradual, né, permitindo que os colaboradores se acostumem com essa ideia e também compreendam toda essa modificação. Haja visto que, de novo, dentro desses 4 pilares, você acaba englobando um universo muito grande dentro da organização. Então, o primeiro passo sempre dentro de uma empresa que quer buscar, né, altos níveis de governança corporativa, é você deixar bem claro para, né, a organização, para os stakeholders, qual é a hierarquia da empresa. Né? Pensar em entender assim, poxa, mas quais são as atribuições que cada um vai ter dentro desse processo, como cada um vai desempenhar essas atribuições e as suas responsabilidades. As reuniões com os grupos envolvidos é um segundo grande pilar também, que envolve justamente esses stakeholders, para que dentro desse processo e estruturação dessa organização, você consiga estabelecer muito bem essas responsabilidades em implementação de tudo isso daí. Então, de uma forma geral, olha, a governança hoje, de novo, né, ela está sendo muito disseminada, você ouve direto, né, mas de que forma que eu posso melhorar essa governança, de que forma que isso pode ser aprimorado dentro da minha organização. Então, você tem que trabalhar com esses 4 grandes pilares, né, que a gente apresentou aqui, sempre trazendo elementos que buscam, obviamente, trazer uma eficiência dentro desses 4 pilares, para que toda a organização, e a gente está falando toda ela, né, depois a gente fala stakeholders, desde da pessoa bem operacional até os conselhos, né, quando a gente está falando de conselho, tenham essa visibilidade, essa modificação das suas responsabilidades, para que essa gestão, né, como um todo, seja padronizada e seja confiável, né, junto à sociedade. Perfeito. É importante quando a gente fala de tecnologia, antes de entrar na prática da tecnologia, entender todo esse contexto e aonde a gente está inserindo esse uso, né? Acho que isso faz toda a diferença. Aí eu vou chamar o Daniel também para... Agora, Daniel, pegando esse contexto do Celso e absorvendo toda essa questão dos pilares, nos termos práticos mesmo, aonde que a gente consegue colocar o RPA, quais são os processos que realmente a gente consegue aplicar e dar alguns exemplos práticos para a gente, para entrar no clima da tecnologia aí. Sim, Ali, acho que tem diversas utilidades, né? Nós temos coberto aí num nível alto de detalhe, né, a utilização do RPA para diversas finalidades, então aí os chamados robôs voltados para automação de processo, então conseguimos automatizar, né, um volume muito grande de tarefas e tem um grau de personalização para os nossos clientes muito grande, né? Nós conseguimos fazer aí para diferentes utilidades e quando o assunto é governança, existe logicamente uma preocupação cada vez maior aí sobre o tema da governança, né, e como eu vou alcançar, né, os objetivos voltados à governança corporativa, né, e uma pressão muito comum que tem acontecido nesse assunto é como eu vou utilizar tecnologia da melhor forma para conseguir chegar
nestes objetivos. Já antecipo que o RPA, né, ele é uma das soluções mais versáteis para atuar nesse assunto, não necessariamente a única solução existente tecnológica. Então, a gente tem estudado de uma forma bem profunda, né, os tipos de tecnologia que existem para auxiliar nesse caminho, mas fatalmente o RPA acaba sendo uma das principais pela versatilidade. Eu consegui trabalhar numa série de frentes diferentes. Então, por exemplo, coisas que o RPA podem ajudar a gente, e aí um lembrete rápido de que o RPA ele opera de uma forma muito parecida com o ser humano. Então, ele vai fazer uma tarefa similar à de uma pessoa para conseguir os mesmos objetivos de uma forma mais rápida. E uma vez que ela foi feita por um robô, a gente sabe que tem elementos a mais de segurança. Então, esse elemento a mais de segurança por si só, de você tirar das mãos humanas para operar via robô, ele já causa um impacto imediato. Mas entre os temas que a gente tem visto, então a extração de informações, então de onde que eu vou tirar uma determinada informação que vai me servir ali para dar uma transparência, a composição e tratamento dessas informações e a disposição de relatórios, por exemplo, né, é algo que o RPA ajuda de uma forma que ela é relativamente simples, eu diria, ou seja, né, a gente está falando de uma estruturação, de uma solução que ela é barata. Então, eu não tenho um custo alto para colocar um robô com um mero objetivo de extrair relatórios, né, e compor aí diferentes visões. A gente já viu em episódios anteriores uma série de soluções bastante complexas de RPA. Né? E no ponto de governança, eu diria que as soluções são bem mais simples, né, em relação a isso, especialmente a geração de relatório, mas acho que um outro pilar importante da governança, né, e que também o Celso comentou com a gente que o RPA ajuda, né, é na parte da gestão dos riscos corporativos. Então, né, existem, lógico, por si só, né, pensando na estrutura dos controles internos, né, e na gestão de riscos, né, eu ter um controle feito via robô é muito diferente de um controle feito manualmente. Então, isso por si só, obviamente, já traz um avanço importante, mas eu não posso deixar de comentar que a própria gestão de controles, a gestão de riscos, ela pode ser auxiliada por robôs. Então, isso me permite receber um volume de dados que uma equipe de controles internos não conseguia antes, e agora eles conseguem. Então, ficou muito mais fácil, utilizando do robô também, eu ganhar agilidade em relação a isso. Joia. E aí, só para complementar, Daniel, essa tua explanação, pegando o gancho aqui, que você está falando de segurança de dados e informações, creio eu, e você me confirma, que isso acaba alçando um novo patamar, porque a partir do momento que você tem essa segurança dos dados, você tem um melhor suporte para a tomada de decisão dos gestores, é isso, né? Exatamente, aí entram vários temas diferentes em torno aí desse seu comentário, né? Porque é lógico, uma vez que eu tenho o dado passando por robôs, ao invés de passar por pessoas, você ganha naturalmente uma segurança em relação a isso, uma estabilidade, mas a gente está numa era onde até o vazamento de dados é uma fonte de preocupações, a guarda dos dados. Então, cada vez mais, o tema da governança corporativa também tem que levar, né, esse tipo de coisa em consideração, até como o caso da LGPD. Então, eu começar a automatizar os meus processos, ele deixa de ser pura e simplesmente uma obtenção de retorno financeiro, que sim, né, é muito alto o retorno financeiro da automação, mas ele passa também a ser uma ferramenta corporativa de governança. Perfeito. E aí você comentou sobre riscos. Antes de voltar para o Celso, eu vou pedir para a Gladys falar um pouquinho para a gente, Gladys, como é que você enxerga, então, os riscos associados ao uso da robotização na governança corporativa? Perfeito. Desculpa, a gente tive um probleminha técnico aqui, eu tive que retomar aqui, mas faz parte. Tecnologia é isso, né?
Eu acho incrível esse tema. Eu acho que dentre várias verticais que a governança, que o Celso bem explanou, né, os pilares, os princípios, enfim, os elementos fundantes da governança, quando a gente trata todos os aspectos da governança, a gente tem que sempre olhar para o aspecto também de risco, né? Eu quero ter transparência, mas ao mesmo tempo que eu quero ter transparência, eu preciso mitigar todos os riscos que me potencialmente não ajudem a ter transparência. E isso também no processo tecnológico ou no processo de robotização é também extremamente necessário. E vale dizer que, por exemplo, a gente tem vários frameworks, né? Metodologias de gestão de risco, ISO 31000, enfim, uma série de coisas que vão, de alguma maneira, ajudar a gente a compor um framework, né, uma metodologia para gestão de riscos, mas sempre tem o feeling ou o olhar, né, mais apurado de quem está na operação. Exemplo, o Daniel trabalha com RPA, trabalha com IA, trabalha com uma série de tecnologias disruptivas, que se ele também não tiver um olhar crítico, por exemplo, para LGPD, né, para todo esse arcabouço que está conectando tecnologia, inovação, dados e informações, vai ficar difícil a gente mitigar riscos. E lá na matriz de risco, que o Celso conhece bem, né, que são os riscos inerentes à operação, riscos residuais e assim por diante, se isso também não tiver mapeado, vai ser um risco potencial de ser materializado. E aí vamos combinar que, por exemplo, vou fazer só um recorte aqui. Ninguém colocou na sua matriz de riscos pandemia, por exemplo, há 2 anos atrás. E eu já tenho comentado sobre isso faz muito tempo. Né? Hoje, todo mundo, ou pelo menos minimamente, quem tem um mindset inovador, vai colocar lá na sua matriz de riscos, riscos reputacionais, riscos tecnológicos, riscos de pandemia. Por quê? Isso vai afetar todos os outros demais riscos. A mesma coisa quando a gente fala de tecnologia. Por exemplo, se eu não começar a olhar mais significativamente, por exemplo, os aspectos da IA dentro da governança e não tiver, por exemplo, um plano de continuidade de negócio, quando a coisa apertar, por exemplo, quando houver um vazamento de dados ou quando alguma coisa acontecer, vai ser continuar a operação. Gestão de riscos ou riscos reputacionais, riscos tecnológicos, seja o que da governança, ou na pauta do board de governança, que seja. Por quê? De alguma maneira, olhar para riscos é também olhar preventivamente, né? E tecnologia também tem isso, né? Você faz análises preditivas, é claro que a partir do momento em que você faz análises preditivas com tecnologia, você também está mitigando riscos. Certo. Celso, você tem alguma coisa para complementar sobre essa parte Sim. dos riscos? Sim, eu acho que é super importante o que a Gladys comentou. Quando a gente faz e fala sobre avaliação do risco, isso é um processo contínuo numa organização, né? A CVM, ela define 4 tipos de riscos, né? São os financeiros, o de compliance, o operacional e o estratégico. De uma certa forma, todos esses 4 modelos de riscos, né? Eles são riscos que fazem parte de uma gestão, de uma operação e estão intrinsecamente ligados com a governança. E aí, como a Gladys falou, né, você tem o risco inerente, você daí, né, tem o risco residuais, são conceitos de riscos que fazem com que você consiga avaliar de que forma que o meu controle que eu tenho na organização, o meu controle interno responde a um determinado risco, né? E aí, de novo, tanto financeiro, tanto de compliance, quanto operacional. E se a gente pensar nesse ciclo de avaliação de controles, esse monitoramento, a gente sempre tem que ser muito ágil para que a gente possa identificar um risco, para que a gente possa fazer a análise e avaliação desse risco, responder e tratar esse risco e aí monitorar e fazer a revisão. E quando a gente fala desse conceito, Ali, é aí que entra as ferramentas, né? E o RPA aqui, de uma forma muito potencial, ela tem sido muito útil, né? Na identificação e na quantificação, principalmente na identificação, qualificação desses riscos e na quantificação, inclusive, desses riscos residuais. Porque o risco residual é todo aquele risco existente, considerando os controles internos da organização. Mesmo que eu consiga responder um determinado risco, o que é aquele risco que eventualmente eu vou ter que mitigar, considerando o risco já inerente da minha operação. Então, por exemplo, o risco residual é aquele que, independente dos meus controles, se eu tenho ou não tenho, ou se eles são frágeis, como eu vou fazer isso?
Então, as ferramentas de RPA, dentro desse processo de monitoramento desses riscos, elas têm sido essenciais para que a gente possa identificar e avaliar, obviamente, dentro desse mundo desses riscos inerentes à operação, quais são os controles que estão efetivamente mitigando ou não esses riscos da organização. Olha. Legal. E você e o Daniel, que estão ali na prática, né, dessas implantações, vocês devem ter, acho que isso interessa muita gente que está ouvindo, e inclusive a mim também, que aprendo bastante, vocês devem ter alguns exemplos aí de cases de sucesso, né? Depois a gente entra aí também no assunto da parte ética com a Gladys, mas antes vamos tentar colocar um pouquinho isso na prática. Se vocês tiverem algum exemplo de algum case que deu certo aí que vocês possam mostrar para a gente, vai ser bem legal. Certo. Eu acho que assim, depois eu faço a introdução aqui, depois já passo para o Hash. Dentro desse nível, né, quando a gente fala muito desses processos, desses controles, né, a gente está trabalhando com esse pilar dos próprios processos de controles, né, dentro de uma organização, pensando, né, em risco e pensando como mitigar cada um desses riscos que estão dentro da organização. E a prática de robotização, como você mesmo falou ali no começo do nosso bate-papo, já não é uma prática tão inovadora, né? Hoje a gente já traz outros elementos junto com a própria prática de RPA, que o Daniel vai complementar aí, tanto a inteligência artificial, IoT, machine learning e tudo mais, que visa justamente dar uma eficiência, uma visibilidade muito maior para as situações de risco dentro de uma organização. E a gente está trabalhando naquela, lembra, né, a transparência, naquele pilar da governança, pensando assim, em transparência, né? Então, assim, dentro desse universo, nós já estamos trabalhando com essa parte de inovação já há uns 4 anos e meio, 5 anos, trazendo muita tecnologia, e a gente tem alguns inúmeros casos de sucesso. Desde, Alessandra, desde casos onde a gente consiga efetivamente melhorar a gestão, trazendo transparência, visibilidade dos números, como também evitando, inclusive, multas, aplicação de robôs que fazem com que você consiga, dentro de um cenário de legislação muito complexa, dentro da operação de cada uma organização, você conseguir minimizar aí o efeito de multas, aplicações de tudo mais dentro desses cenários. Então, nós temos assim vários exemplos em vários modelos de negócio, como varejo, segmento da indústria de transformação, segmento de mineração, né, e assim sucessivamente, onde a gente consegue ver isso de uma forma muito crescente. E a gente entende que isso, de novo, vem crescendo cada vez mais de uma forma muito mais rápida e exponencial nesses últimos tempos, né? Daniel, você tem algum exemplo aí para mostrar para a gente? Legal, acho que indo até nos exemplos aí do Celso, que ele está passando para a gente, acho que a origem da grande maioria dos projetos de RPA realmente foi pensando no retorno financeiro. Então, a gente tem, acho que é um fato, existe toda uma preocupação, o retorno de investimento, e uma vez que você tem dentro de casa a estrutura dos robôs, a possibilidade de colocar os robôs para funcionar e você obtém esse retorno de investimento significativo, as pessoas começam a ver o robô funcionando e falam, opa, eu posso usar, né, essa tecnologia para outras coisas aqui, para outros objetivos, e naturalmente, até pelo fato de nós termos aí uma área de governança, uma área de consultoria forte, a gente inicia esse tipo de discussão também com os nossos clientes. Então, a gente tem, por exemplo, um case, né, a gente não pode, como sempre, aí falar o cliente, dar muita pista aí do que a gente está fazendo, mas pensando aí no tema de recursos humanos. Então, a gente tem um volume de mais de 50 robôs só voltados em um cliente, falando de um cliente só, para recursos humanos, pensando não só naquele transacional, né, que obtém, né, o retorno de investimento, mas também na segurança de informação, na garantia que não vai vazar, né, um valor de salário, por exemplo, na obtenção de documentações aí de objetivos trabalhistas. Então, tudo isso era feito de uma forma manual antes, isso tinha risco de multa, enfim, tinha risco de vazamento, né, de uma informação ali do histórico de trabalho dos profissionais, e isso tudo foi para a mão do robô. Então, o robô ele começa a operar toda essa parte de gestão de recursos humanos, então um volume intenso de transações, assim, a gente está falando de um cliente
que ele tem um volume tão grande de transações que não é a questão da substituição da mão de obra, é a questão de que uma pessoa não conseguiria fazer todas as tarefas para que um processo funcione adequadamente, para que eu tenha uma governança adequada. Então, o robô ele deixou de ser um substituto para ser algo indispensável, porque não tinha como fazer se não fosse por um robô. Interessantíssimo isso, Daniel, porque eu consigo visualizar, o Celso sabe que eu já trabalhei em muitos processos de recursos humanos, e agora eu consegui visualizar isso e realmente sentir a diferença que isso faz, inclusive não só na parte da confidencialidade, mas como você falou, no volume de informações, né? A cada dia o volume de informações cresce e a ideia é tirar isso do manual mesmo para que seja mais eficiente, né? É importante a gente colocar esses exemplos, obviamente, sem citar nomes das empresas, porque um dos focos aqui do nosso Tática Trends Labs é a gente desmistificar um pouco, né, o uso da tecnologia que ainda gera muita insegurança nas empresas, né? E aí eu vou entrar um pouquinho, Celso, e acho que a Gladys também pode falar um pouquinho disso, nessa parte da regulação, porque muito está se discutindo agora a regulação da inteligência artificial, principalmente depois do lançamento do ChatGPT. A robotização já é um pouco mais antiga, mas como é que está essa parte da regulação? Eu imagino que ainda exista muita insegurança das empresas em como garantir essa conformidade regulatória no uso da robotização. O que vocês poderiam deixar aí de mais concreto sobre esse assunto? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, hoje a gente tem realmente várias reuniões pautadas em alguns dos nossos clientes com uma preocupação realmente muito grande para a gente poder saber assim, poxa, mas de que forma que o uso e a prática dessas tecnologias elas possam realmente impactar sob o ponto de vista de regulação, né? A que ponto que isso ele é confiável ou não é confiável. Então, a gente tem tido discussões, realmente, com alguns órgãos, sobre o ponto de a aceitabilidade ou não de determinadas soluções para o uso do robô, o uso de tecnologia, o uso de inteligência artificial. Então, participamos já de reuniões para a gente poder, para os clientes poderem entender assim, mas até que ponto que, um exemplo aqui, né, a auditoria externa aceitaria ou não o uso de um robô dentro de um determinado processo que gera e impacta, obviamente, os números contábeis. São assuntos e temas que ainda estão sendo muito discutidos, não só nas empresas, mas também nas próprias empresas de consultoria e de auditoria, para poder entender exatamente de que forma que essas tecnologias impactam positivamente e ou negativamente, né, sob o ponto de vista de regulação, sob o ponto de vista de confiabilidade. Então, sim, a gente tem visto esse movimento, a gente tem já realizado alguns projetos muito específicos, onde dentro desses projetos, o nível de maturidade, do ponto de vista de responsabilidade dos robôs perante, vamos supor assim, perante os números contábeis, estão ficando cada vez maior. Ou seja, as empresas de consultorias, principalmente como a nossa, a gente já participou de projetos assim, temos que fazer, de uma certa forma, uma asseguração que aquele robô que está executando um determinado processo, quando tem um impacto contábil, ele adequadamente execute isso. E aí, de que forma que é feito isso? Avaliando quem pode ou não acessar esses robôs, a sua estrutura, a sua documentação e as suas N formas eventuais de serem, né, das pessoas eventualmente entrarem nele e fazerem algumas modificações. Então, sim, é um assunto que está ganhando cada vez mais pauta dentro das organizações, mas entendemos isso de uma forma bastante clara, de que CVM e outros organismos já se posicionam de uma forma muito importante para que essas tecnologias sejam auditadas, né, perante as empresas para garantir o mínimo de segurança possível na execução desses robôs. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário importante, até porque a gente já está avançando aqui no nosso horário, mas é importante destacar o seguinte, sim, já as pautas dentro das organizações estão sendo discutidas, como bem disse o Celso, e também vai destacar que
o próprio legislativo está olhando esses aspectos da IA, por exemplo, né, para regulação. Acho que a Gladys travou. Perdemos a Gladys. Vamos voltou. Não, voltou. Perdão, cortou aqui um pouquinho. De maneira. Então, eu estava dizendo, o legislativo está olhando para isso, né, para IA e tudo mais, porque é um grande buzzword, é um grande assunto, vai impactar o mercado de trabalho, como a gente já sabe disso, então eles estão preocupados com esse olhar. Está havendo uma discussão dentro do Senado e no Legislativo de como regular esse trabalho, né? É desafiador? É desafiador. É complicado? É complexo, porque você vai ultrapassar e transcender aspectos de tecnologia que, por vezes, a gente mesmo, né, Daniel? A gente mesmo não sabe, porque a própria tecnologia ela vai aprendendo, né? O machine learning, deep learning, etc. Eles aprendem sozinho de fato. Como é que você interrompe isso? Fato é que a gente precisa fazer um recorte importante. Em alguns Táticas Trend Labs passados, a gente falou um pouquinho sobre o vídeo da Volkswagen, que eles colocaram para o Dia das Mães, o Dia das Mulheres, eu não me lembro exatamente qual era a época, mas que eles colocaram a Maria Rita e a Elis Regina, né? A Elis Regina é mãe da Maria Rita, mas a Elis Regina já morreu há muito tempo. E aí eles transformaram um vídeo de propaganda, né? Que era uma propaganda incrível, extremamente emocional, extremamente tecnológica, porque trouxeram à baila o tema da IA, por óbvio, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assistam esse vídeo. Só que tem um ponto da governança corporativa ali que eles não atenderam, por exemplo, que, ao meu ver, tá, gente? A minha perspectiva, que é a transparência, né? Que é a transparência. Porque faltou dizer no vídeo que aquela imagem da Elis Regina foi feita com tecnologia Deep Learning e inteligência artificial. Então, bastasse eles informarem no final do vídeo, por exemplo, que aquela imagem, Maria Rita, faleceu em tal data, então aquilo ali totalmente apurada por tecnologia e inovação, e IA e etc. e tal. Então faltou o transparência, que é um dos pilares da governança corporativa, por exemplo. Minha perspectiva. Então, as regulações, pessoal, elas são necessárias, né? São necessárias. Por outro lado, até onde é importante regular? Essa é uma discussão também importante. Também fazendo só um outro recorte, Ali, Celso e Hash deve ter acompanhado isso. O John Biden, presidente dos Estados Unidos, chegou para as grandes big techs e falou assim: pessoal, venham aqui, vamos conversar, vamos bater um papinho, né? Literalmente. E falou: olha, por onde está caminhando essa coisa da inovação, da tecnologia, é perigoso e assustador. E é verdade, porque você vê o robô fazendo uma atividade que 3, 4, 5 colaboradores faziam, é extremamente impactante, tanto para a organização como para o próprio colaborador. Então, eles chamaram as grandes big techs, Meta, o Twitter, a própria OpenAI, e chamaram outras big techs para conversar e falar assim, gente, como é que a gente vai apurar isso daqui? Como é que a gente vai trabalhar nesse ambiente? Precisamos trazer um mínimo de segurança, de cibersegurança, né? De privacidade de dados e assim por diante. Então, a regulação é importante. Eu não sou advogada de direito digital, mas eu tenho muitos colegas que falam assim, olha, de novo, né, sempre enxergar o copo meio cheio, meio vazio. Então, existe uma regulamentação em andamento, com muitas discussões, com muitas pautas em discussões, isso não é inevitável, né? Mas a gente não pode travar a tecnologia. Se você regular para engessar, você engessa o processo tecnológico de inovação. Você engessa o processo tecnológico de inovação. Por isso que tem que ter profissionais como o Celso, que olham para a tecnologia, que olham para e trazem os aspectos de risco, que trazem os aspectos de governança, de compliance,
e profissionais como o Rezen também à baila aí os assuntos de segurança de dados. Enfim, são todos esses elementos que se complementam e que no final do dia entregam uma boa governança, tanto de corporativa como uma governança de dados. Exatamente, Gladys. Você chegou exatamente no ponto que eu queria chegar com essa provocação. A gente está vivendo uma fase aí de um boom de tecnologia cada vez mais acelerado e é muito importante para as empresas nesse momento que estão fazendo essas implantações, para que não haja frustrações, decepções ou até prejuízos financeiros, que procurem realmente especialistas no assunto, né? A gente tem hoje na Tática essas pessoas aí, o Celso, o Daniel, que são especialistas, e não só especialistas na tecnologia, na governança corporativa, mas que estão, assim como você, antenados nessas atualidades, em como as coisas estão andando. Porque não basta, na minha visão, né, a empresa ter os recursos financeiros para implantar essa tecnologia, ela precisa ter esses insights, ela precisa ter essa visão das questões éticas, das questões operacionais, de tudo que envolve esse processo. É um processo complexo, não é? Então, antes de pedir para o Celso e o Daniel complementarem para a gente finalizar aqui, já estamos caminhando para o final, só quero reforçar, então, que a gente vai deixar esse vídeo gravado no YouTube e em todos os nossos vídeos lá a gente deixa o link para o contato no LinkedIn com os nossos profissionais, com o nosso site, para que as empresas que estejam buscando, né, saber um pouco mais sobre todos esses processos e agora também como a robotização pode ajudar nessas práticas de governança, tá tudo lá, os contatos, então, só para a gente não esquecer que fica tudo gravado, caso alguém se interesse em assistir depois, né? E aí vou pedir, então, agora para vocês todos aí fecharem, se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, Celso, quiser deixar mais alguma informação para a gente, já te agradecendo aí de novo pelo tempo despendido e por todas as explicações. Obrigado, Ali. Não, eu agradeço aí pela oportunidade, né, pelo tempo aqui também na Tática Trend Labs. É um espaço democrático aqui onde a gente possa estar discutindo de uma forma bastante assim simples, objetiva, né, e eficiente, né, contextos, né, desse gênero, né, sempre envolvendo tecnologia e inovação. Então agradeço o convite, agradeço ao Hash aí sempre na parceria, né, que a gente tem feito aí nos nossos projetos. Agradeço a Gladys também aí por toda essa contextualização e essa responsabilização do tema. Eu acho que assim como mensagem, né, final dentro desse cenário, Ale, é importante a gente desenvolver sempre tecnologia de forma responsável, né? Ou seja, levando em consideração não apenas a eficiência, né, o desempenho na busca de aumento da eficiência, na busca de números, redução de custos, mas também as implicações éticas, né, e sociais dessas ferramentas que interagem e impactam diretamente a vida das pessoas. Então, é sempre importante, né, a gente avaliar isso e a gente refletir sobre essas questões e pensarmos sempre em ações para diminuir esses riscos, né, de tecnologia e promover o avanço tecnológico de maneira ética e inclusiva, né? Ou seja, como disse a Gladys, né, não dá para parar. É um movimento que, obviamente, vai ser contínuo, vai ser sempre muito forte, cada vez mais forte, mas é sempre muito importante a gente levar em consideração sempre esses aspectos para que a gente possa efetivamente, né, reduzir esses riscos tecnológicos, e a gente está falando de RPA, de inteligência artificial também dentro das nossas operações, e é assim mantendo sempre aqueles 4 pilares de governança corporativa sempre muito, muito linear, né? Mas agradeço aí o convite e né, pronto para as próximas aí, se necessário for. Obrigado, Ale. A gente que agradece. Daniel? Legal, acho que fechando, gente, até levantar uma preocupação que eu tenho sobre esse assunto, que a gente vê uma parcela significativa do mercado que não aprendeu ainda sobre os riscos que existem em relação a isso. Voltando lá atrás, eu vou voltar uns 20 anos lá atrás. Tecnologia para uma empresa era fazer uma página na internet. E tinha sempre uma piada constante nesse assunto, que é: para que eu vou contratar uma empresa para fazer um site para mim, porque o meu sobrinho ele sabe um pouquinho de HTML, então ele consegue fazer um site para mim.
Então, sempre houve esse tipo de coisa acontecendo, era uma piada corrente entre as empresas que isso acontecia, e eu sigo vendo o sobrinho que dessa vez ele sabe Python, ou ele sabe uma linguagem de programação qualquer. Então, o meu sobrinho agora ele faz robôs, o meu sobrinho agora ele faz inteligência artificial. Então, existe uma preocupação muito, muito grande de eu dar um passo fora da linha, né, em relação ao que diz respeito ao que se espera de governança, né, em 2023. Então, né, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande no como fazer tecnologia. E um conjunto de sobrinhos que sabem programação que formaram uma empresa ainda é um conjunto de sobrinhos. Muito cuidado quando procurar uma implementação tecnológica para ter um time que seja multidisciplinar e não seja pura programação, pura tecnologia, né, e por aí vai. Eu acho que é importante fazer, né, essa reflexão. Perfeito. Gladys? É isso aí. Eu queria convidar, na verdade, aqueles que nos vão assistir futuramente, que além de assistir esse vídeo na íntegra, né, nessas provocações que a gente está fazendo, que vocês também acessassem a nossa pesquisa sobre ChatGPT, né? A gente fez uma pesquisa muito legal e tem lá no nosso LinkedIn, enfim, acho que está no blog também. Você acessar essa ferramenta para você entender como que está esse ecossistema. Essa pesquisa foi feita logo em janeiro, bem no comecinho desse ano, não em janeiro, mas perto do começo do ano, justamente para entender o ecossistema de tecnologia e inovação e o uso dessa ferramenta tão exponencial, né? E aí a gente percebeu algumas coisas interessantes. Então, se você está curioso e curiosa para saber o resultado, acessa lá no LinkedIn, porque a gente vai certamente ter aí oportunidades aí para conversar sobre isso. Isso também é tecnologia e inovação, isso também é IA, né? Então, eu queria agradecer de novo, Celso, Daniel, Ale, por estarem conosco aqui nesse capítulo mais uma vez. E vamos embora, né? Vamos trazer essas pautas aqui para o mundo dos negócios. Olha. Acho que é isso, gente. Lembrando, a Gladys falou da pesquisa, e eu lembrei agora também que, para quem se interessa em assuntos de tecnologia e inovação, não só nesse assunto, mas a Tática agora está com uma newsletter mensal sendo enviada, e a gente tem uma página que você pode se inscrever, só procurar lá nas mídias sociais. E, propriamente de tecnologia, o Daniel também tem uma newsletter agora, né, Daniel? Você quer falar um pouquinho disso? Com certeza, Ali. Obrigado aí pelo gancho. Eu tenho escrito alguns textos aí sobre o tema de tecnologia e inovação, então a newsletter chama Tecnologia e Inovação com Daniel Hash. Então eu estou tentando passar pelos temas mais importantes aí da atualidade. Então, pensando em inovação tecnológica, muito focado hoje em dia em inteligência artificial, porque é o tema do momento, mas também tem texto essa semana sobre robôs. A gente está tendo, eu tento o máximo possível trazer esse tema para a nossa realidade, também trazer um pouco do aspecto não só corporativo, mas também cultural. Então, os impactos aí na sociedade dessa tecnologia. Então, eu sempre tento trazer elementos aí como cinema, arte, enfim, tentar juntar um pouquinho sobre como toda essa mudança que a gente tem passado tá afetando a vida de todo mundo. Então, é bem simples também o tema da newsletter, que você coloca o seu e-mail na inscrição, que é gratuita, e qualquer novo texto cai na sua caixa de entrada, não precisa nem se mover para a newsletter para assistir, já está direto ali na sua entrada do e-mail, na mesma qualidade que fica dentro do nosso site. Então, acho que é bem bacana, convido todo mundo a se inscrever. É muito legal, eu estou acompanhando, e inclusive o Daniel sempre faz algum complemento aí sobre os nossos encontros aqui também. Lá também tem o contato dele, né, como profissional da Tática. A gente até deixa ali na gravação, então, Daniel, o link, depois você me passa, para quem se interessar e puder te acompanhar aí também, porque é bem atual. E, como você disse, é uma mistura aí de profissional com tua vivência pessoal. Eu acho que é muito importante para você
conhecer também toda a experiência do Daniel aí nessa área, né? Então fica aí o convite também. E acho que é isso, né, Gladys? Você quer finalizar? Não, é isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada por vocês estarem aqui. E vamos em frente. Até o próximo Tática Trend Labs. Até Bom lá, dia. obrigada a Até lá. todos. Tchau, Até tchau. mais. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.